Nossa aula de hoje, a gente vai resolver os exercícios que a gente ficou aqui para resolver, que a gente não resolveu ontem, né? Questão 20 a 25. Vamos tentar terminar de resolver essas questões, beleza? Utilizando todas aquelas propriedades que eu tinha passado para vocês. Então, vou deixar aqui na tela e vamos lá. Estou aguardando no chat e no WhatsApp vocês, beleza? Dado o polinômio x ao cubo menos 10x quadrado mais 21x menos 12, determine x1 mais x2 mais x3, lembrando a soma das raízes, né? A multiplicação aqui a multiplicação entre as raízes, a combinação da soma, né? E a multiplicação de todas as raízes. Quanto que vai dar esses resultados aqui? Na 21 ele fala assim: dado o polinômio x ao cubo menos 7x quadrado mais 14x menos 8, determine 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3, ou seja, o inverso, a soma dos inversos das raízes, né? A soma dos inversos das raízes. Estão perguntando para mim, esse quadro aqui atrás é de quê? É da matéria de polígonos. Vocês vão estudar isso. Bela, isso aí mesmo, viu? Faz o MMC, né? Que é a soma das frações. Depois que você fizer a soma das frações, você vai ver aí quem você tem que substituir. Isso mesmo. Mandou? Deixa eu dar uma olhada. Isso aí, Thiago. Muito bem. Galera, eu fiz um exemplo disso aí, desse exercício aí na aula passada. Dá uma olhadinha, ó. Não é eu fazer a soma aqui e já fazer o inverso, não. Para somar isso aqui, eu preciso fazer o quê? Soma de frações. Como é que faço a soma de frações? Né? Faço o mínimo múltiplo comum e depois faço o resultado. Olha só. Nessa questão 21, deixa eu colocar no quadro, na tela aqui para vocês. Então, ó, nessa questão 21 aí, presta atenção. Ele dá o polinômio, né? Ele dá o polinômio, ó. Vamos fazer a 20 primeiro, tá? Questão 20. Ele dá aqui, o polinômio de x é igual a x cubo menos 10x quadrado mais 21x menos 12. O que a gente vai precisar fazer aqui? Na letra A, ele pede a soma das raízes, né? x1 mais x2 mais x3. Como é que a gente resolve isso aqui? Isso aqui é menos b sobre a. Menos b dá menos 10, 10 sobre 1 dá 10. Letra B, né? Lembrando, ó, x1, isso aqui é menos b sobre a. Na letra B, ele pede a multiplicação, né? x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Isso aqui vai ser C sobre A, né? Então, vai ser 21 sobre A. Então, C sobre A, isso aqui vai dar igual a 21. Na letra C, ele pede a multiplicação das raízes.
A multiplicação das raízes vai ser menos D sobre A. Né? Menos D sobre A, menos D, A, B, C, D, menos 12, dá, então, ficar 12 sobre 1, dá 12. Na questão 21, o pessoal estava com dúvida. Juan, como é que eu faço? Né? Que ele me deu isso aqui, ó. Ele me deu esse polinômio, P de x, que é igual a x cubo menos 7x quadrado mais 14x. Lembrando, gente, se tiver alguma dúvida, fala no áudio para mim, tá? Que eu estou de costa para o computador, não tem como eu enxergar. Então, e ele pede isso aqui, ó. Ele pede 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3. Primeira coisa, isso aqui é soma de fração. Soma de fração. Como é que eu faço soma de fração, Juan? Como é que eu faço soma de fração? MMC, né? Faço a MMC desses valores aqui, né? Que vai ser x1 vezes x2 vezes x3. Então, x1 vezes x2 vezes x3. E aqui em cima vai ficar quanto? Ó, x1 vezes x2 vezes x3 dividido por x1 dá x2, x3. x2, x3. x1, x2, x3 dividido por x2, x1, x3. x1, x3. x1, x2, x3 dividido por x3, x1, x2. x1, x2. Beleza. Então, é isso aqui que eu quero. A multiplicação da combinação, né, que no caso é C sobre A, ABC sobre A, que dá 14. E a multiplicação, que é quanto? D sobre A. Então, ó, ABCD. Então, ABCD menos 8. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Primeiro, C sobre A, né? 14 sobre 1. E depois, menos D sobre A, que vai dar 8. Certo? 8 sobre 1. Então, 14 sobre 8, simplifica ambos por 2, vai ficar 7 quartos. Beleza? Tranquilo, galera? Conseguiram entender aí o processo? Tá vendo que basicamente os exercícios são as mesmas coisas, as mesmas coisas. Questão 22 é um pouquinho diferente. Por quê, Juan? Olha só. Na questão 22, ele fala aqui que essas raízes aqui, ó, estão em progressão aritmética. E eu sei que um polinômio de terceiro grau ele vai ter 3 raízes. Como é que eu faço isso, então? Eu faço isso da seguinte maneira. Olha só. Progressão aritmética, de razão A, a gente vai chamar. Então, eu posso falar que a primeira raiz, né, seria x mais A. Né, eu falar assim, ó, x1, só para vocês verem, x2 e x3. Então, se a primeira raiz for A, né, vamos colocar assim. Se a primeira raiz aqui for A, se a raiz do meio for A, significa que a do meio, né, vai ser menos algum valor. Então, A menos N. Se essa aqui for algum valor, então aqui vai ficar A mais N. Por quê, Juan? Progressão aritmética. Gente, o que é progressão aritmética? Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Na progressão aritmética, a distância entre os termos é a mesma. Então, por exemplo, se eu falo que aqui é 0, aqui, e se esses termos, se essas distâncias são aritméticas, aqui eu vou ter 0 mais A, e aqui eu vou ter 0 menos A. Por quê? Porque a distância entre esses termos aqui é uma progressão aritmética. A distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. Tá? Então, é esse exemplo que eu quero mostrar para vocês. Então, como é que a gente calcularia essas razões aí? Né?
Como vocês colocariam aí? Olha só. Primeira propriedade. x1 mais x2 mais x3, né? Se eu sei que isso tudo é menos b sobre a, então isso vai dar 9, certo? Então, eu poderia colocar aqui a menos n mais a mais n. Isso dando quanto? 9. Então, ó, se eu somar esse menos n aqui com esse n aqui, simplifica, né? Então, eu vou chegar ao final das contas que 3a é igual a 9. Então, meu a é igual a 3. Olha só, já chega uma das raízes. A igual a 3. Então, meu termo aqui central é o 3. Basta eu fazer o quê? Jogar em outra propriedade, né? Para descobrir quais são as outras expressões, né? Porque isso aqui é do A, eu sei que a multiplicação ali, se eu fizer x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3, isso vai ser igual a C sobre A, que no caso vai ser M, né? E a minha outra equação, se eu fizer x1 vezes x2 vezes x3, isso vai dar quanto? Isso vai dar 15 positivo. Então, a partir daí, eu consigo encontrar. Vou deixar aqui essa ideia para vocês e vou apagar o quadro ali para a gente fazer no quadro daqui a pouco. Vai pensando aí. Vamos ver, já responderam aqui. Beleza. Du, certinho, viu? Lembrando, galera, se a gente já achou o A, a gente já achou o nosso x2, né? Olha só, se a gente já achou o nosso x2, eu fico aqui com 3x1 Então, ó, e fica com 3x2, né? 3x2. 3x3 aqui. Beleza? Olha só, já chegamos a essa possível equação que eu quero achar o valor de n. Aí, eu sei aqui que eu vou ter, aqui no lugar do x2, 3, né? Então, vou colocar 3 vezes x1, x3. Beleza.
Olha que eu tenho aqui. Tenho uma equação e eu posso substituir aqui o meu x1 e o meu x3. Por quê? O meu x1 vai ser a menos n, né? E eu achei que meu a é 3, então meu x1 vai ser 3 menos n. E o meu x3 vai ser quanto? 3 mais n. Certo? Beleza. Ó, posso substituir isso aqui nos lugares aqui, ó. Substituir aqui. Posso substituir isso aqui por 3 menos n. E posso substituir esse x3 aqui por 3 mais n. Beleza? Até aí tá ok? Estão acompanhando? Olha só, galera. Depois que eu fiz isso aqui, eu posso passar o 3 dividindo. E aqui eu vou ter o quadrado da soma pela diferença, né? Nessa segunda equação onde eu já tenho aqui, ó. Aí eu vou achar aqui, ó. Se eu passar 3 dividindo, eu vou achar que 3 ao quadrado, que dá 9, menos n ao quadrado, isso vai ser igual, ó. Se eu pego 15 e passo 3 dividindo por 15, vai ficar 5, né? Isso é igual a 5. Beleza? Até aqui? Até aqui, ok? Todo mundo? Ó, 3, 15 dividido por 3 e aqui o produto notável, né? Beleza. Vamos continuar resolvendo. Então, vou deixar aqui n ao quadrado vai ser igual a 4. Conseguiram enxergar isso aqui? Então, meu n vai ser igual a quanto? Meu n vai ser igual a 2. É mais ou menos 2. Beleza. Agora, eu posso substituir aqui. Não posso? Vou colocar aqui, ó, 2. Isso aqui, eu sei que vai dar 5, né? Ó, isso aqui eu sei que vai dar 5. Por quê, Juan? Porque quando eu passei aqui ao 3 dividindo, eu sei que isso aqui vai dar 5. Deixa eu colocar, deixar essa expressão mesmo. Vou copiar aqui embaixo. Olha só. Então, 2. No lugar do n, eu vou colocar 2. 2 e 2. Agora eu posso achar meu resultado. Não posso? Vai ficar aqui, ó. 3 vezes 1 mais isso aqui tudo vai dar 1 vezes 5, né? Mais 3 vezes 5. Esse é o valor de m. 3 vezes 1, 3, mais 5, mais 15. Né? Isso é igual ao meu m. Então, meu m é igual a 23. Beleza? Então, ó, olha como é importante a gente estabelecer a relação da PA aqui, ó. A parte principal é estabelecer isso aqui, galera. Por quê? Se eu tivesse definido assim, ó, a PA, então meu x1 vai ser A, o meu x2 vai ser A mais N, e o meu x3 vai ser A mais 2N. Galera, isso aqui ia dar uma dor de cabeça muito grande, tá? Então, quando a gente tem 3 termos, a gente faz assim, tá bom? Faz desse jeito aqui, ó. Eu acho que eu até mostrei isso para vocês no ano passado. Beleza? Vamos lá, olha para mim aqui. Alguma dúvida? Conseguiram entender a PA? Como ele relacionou a PA com um polinômio? Vamos continuar. Galera, lembrando que sempre eu resolvo exercícios que estão aqui no livro, exercício até muitas vezes mais difícil do que a gente está, do que eu cobro, tá? Muitas das vezes mesmo. Vamos lá para a questão 23.
ele fala assim, ó, as dimensões de um retângulo são raízes do polinômio aqui. Determine seu perímetro usando a sua área. Determine seu perímetro e sua área usando as relações de Girard. Aí, galera. Facinho, né? Como é que a gente determina? Ó, isso aqui, ele falou, as dimensões de um retângulo são raízes do polinômio. Como é que a gente vai determinar o perímetro e a área usando as relações de Girard? Dá um tempinho para vocês aí. Vamos lá, galera. Tem gente falando, não lembro nada de Girard, não lembro nada desse cara aí. Galera, para quem não lembra, são aquelas três relações que eu postei ontem. Eu deveria ter postado foto, né, para vocês. Fiz os resumos aqui no quadro e não postei foto. São as três relações que a gente precisa, que é a soma das raízes, a multiplicação das raízes, né? Lembrando, olha aqui, ó. Look me. Soma das raízes para relações de Girard. Vamos lá. Vou só tirar um excesso de água aqui. Soma das raízes para relação de Girard, né? Então a gente tem relações de Girard. Para polinômios de segundo grau, eu tenho o quê? Se liga nesse resuminho aí que não sei quanto que vai ter outro desse não. Então, ó, para as relações de Girard, eu tenho A, B, C, né? Então, eu tenho ax quadrado mais bx mais c igual a zero, né? E as relações de Girard, ela me fala sobre a soma x1 mais x2 e fala sobre o produto, né? Que x1 vezes x2. A soma é dado por menos b sobre a. E o produto é dado por c sobre a. Isso para um polinômio de segundo grau, né? Para um polinômio de terceiro grau, o que eu tenho? Tenho A, B, C, D, né? A, B, C, D. E isso vai ser A x cubo mais bx mais c x quadrado mais cx mais d igual a zero, né? E aqui eu tenho a soma das raízes, ó, x1 mais x2 mais x3. Isso também vai ser menos b sobre a. A multiplicação das raízes, né? Multiplicação da combinação das raízes. Então, x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3 é igual a c sobre a. E eu tenho que a multiplicação das raízes, x1 vezes x2 vezes x3, isso é igual a menos d sobre a. Menos d sobre a. Então, aqui a gente tem, ó, as relações para um polinômio de segundo grau.
E temos as relações para um polinômio de terceiro grau. Beleza? Anotem isso aí, tirem foto, façam o que puderem aí. Você mandou no grupo de ontem? Beleza. Deixa eu ver aqui. Ah, valeu, Arthur. Isso aí, ó. Mandaram a resposta certinho, viu, Thiago? Deixa eu até fazer aqui com vocês. Olha só, gente. Deixa eu trocar. Se ele está pedindo o perímetro é a área, né? Como é que é o perímetro? Se ele já falou aqui, ó. x1 e x2 são as raízes, né? São as raízes. Então, o perímetro não vai ser 2 vezes x1 mais x2. Por quê? Se x1 e x2 são os lados, o perímetro é a soma de todo mundo. Então, 2 vezes x1 mais x2 é meu perímetro. Beleza. Então, ó, vai ficar 2 vezes x1 mais x2. Olha lá no quadro que eu mostrei para vocês. Vai ser a soma das raízes, né? Menos b sobre a. Então, menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2. Então, isso aqui vai dar quanto? Menos 3 sobre 2, né? Vai ficar menos b, então fica 3 sobre 2. Isso vai dar igual a 3. Esse é o meu perímetro. Beleza. E a área? A área não é a multiplicação, não é base vezes altura, então seria x1 vezes x2. Olha só, gente, eu não estou fazendo nenhum bicho de 7 cabeças, não. Estão perguntando por que multiplica por 2. Vou desenhar aqui, vocês vão entender. Ó, a área não é multiplicação de dois valores, então seria C sobre A. O C ali, que a gente tem, vai ser quem? Vai ser o 1. 1 sobre A, 1 sobre 2. Então, a área é meio. Então, a área é meio e o perímetro é isso aqui. Juan, por que multiplica? Vamos lá, retângulo. Se aqui for o meu x1 e aqui for o meu x2, aqui eu tenho o meu x1 e aqui eu tenho o meu x2. O que é perímetro? Não é a soma de tudo? Então, se a soma de tudo, vai dar quanto? 2x1 mais 2x2. Se eu coloco 2 em evidência, 2 que multiplica x1 mais x2. Olha só. Entendeu por que multiplica? Como é que calcula a área? Isso aqui, base vezes a altura. x1 vezes x2. Vamos para as últimas duas questões. Não sei se vai dar tempo, mas a gente finaliza nossos exercícios hoje aqui. Considere o polinômio. Deu aqui o polinômio. Ó. Sabendo que as raízes p de x são dimensões de um paralelepípedo, olha só, gente, mesma ideia. Dimensões de um paralelepípedo. Então, ele está falando que você tem largura, profundidade e altura. Eu vou até fazer aqui, ó, paralelepípedo bonitinho para vocês aqui. Vou parar aqui, esse paralelepípedo. Beleza. Tá aí, ó, meu paralelepípedo. Ele pediu a soma dos valores do comprimento, altura e largura. O que ele está pedindo, gente? Ó, isso aqui é x1, x2 e x3 de altura. O que ele está pedindo a soma desses valores? Né? A gente já fez.
Área total do paralelepípedo. Como é que calcula a área total do paralelepípedo? Pensa aí, não é a soma de todas as áreas? E o volume desse paralelepípedo? Como é que eu calculo o volume? Não é o produto de todas as dimensões? Olha, 25 é um exemplo que eu até já dei para vocês. Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer aí. Vou olhar aqui no grupo se mandaram mais alguma resolução. Deixa eu ver. Certinho, Thiago, muito bem. Como é que calcula o volume, galera? Volume de qualquer sólido na área da base dessa altura, né, principalmente um paralelepípedo. Então, o volume de um paralelepípedo vai ser o produto das três dimensões. x1, x2, x3. Esse é o volume. Olha só como é que a gente está relacionando um polinômio com relações de Girard dentro da matemática. Então, ó, fica uma dica aí para vocês nos vestibulares, gente. Isso aqui eles usam isso aqui e quem sabe, lembra das relações de Girard, já sai na frente. Isso aí. Fazendo para A e B. Galera, a gente vai passar um pouquinho do horário, então, tá? Para dar para fazer A e B aqui. Ó, soma dos valores do comprimento, altura e largura. Ele está pedindo x1 mais x2 mais x3, não é isso? Comprimento, altura e largura. Beleza, se é comprimento, altura e largura, ele está pedindo o quê? A soma das raízes. Soma das raízes na relação de Girard menos b sobre a. Então, é 7 sobre 2. Fiz a letra A. Letra B, ele pediu a área total do paralelepípedo, né? A área total do paralelepípedo, vamos olhar aqui, ó. Ele tem duas áreas dessa aqui, que é x1 e x2, duas áreas de x1 vezes x3, né? Duas áreas dessa frente aqui. Ele tem duas áreas lateral aqui, que é x2 e x3, né? Tem duas delas. Ele tem duas áreas dessa de cima aqui da base, né? Que é a parte de cima e a parte de baixo, que é x1 e x2. Se eu olhar bem o que eu estou calculando, prestar bastante atenção aqui, o que eu tenho? A minha área total, não é só eu colocar em evidência que é o 2, que não vai ficar x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Isso aqui não é o produto, né, da combinação das raízes. Então, eu tenho aqui, ó, A, B, C, 11 sobre 2. Então, 2 vezes 11 sobre 2, que é C sobre A, lembra? 2 vezes 11 sobre 2. Isso dá igual a quanto? Isso dá igual a 11, né? Então, tem 11 aí unidades de área. Beleza? Total? E o volume, né? Só para finalizar aqui, já que já estamos aqui, o volume
vai ser isso aqui, ó, menos C sobre A. Então, menos 20 dá 20 sobre 2, 20 sobre 2, isso dá igual a 10. Então, 10 unidades de volume. Beleza? E fizemos aqui a nossa questão 24. Façam questão 25 em casa, tá? Não deixem para depois. Um beijo para vocês e, ó, até a aula de daqui a pouco.